Conta um pouquinho para nós essa linha do tempo, né, Uhum. evolutiva que você acompanhou do mercado, e aí, em cima disso, eu tenho certeza que a gente vai ter conversas bastante interessantes aí. Bacana, Michel. Eu comecei minha carreira na área de tecnologia e educação em tecnologia. Então, era um grande fornecedor de mainframes na época, né? O microcomputador estava nascendo ali na época. Explica o que é mainframe, porque o pessoal, muita gente que nos São os ouve não sabe. computadores de grande porte, né? Que hoje são utilizados basicamente por bancos, né? Grandes empresas financeiras, né, que justificam utilizar essas máquinas com altíssima capacidade de processamento. Mas na época que eu comecei, elas eram as únicas praticamente que existiam. Então, mesmo empresas de porte médio tinham que utilizar. E eu comecei numa área de educação para clientes dessa empresa. Então, já começou ali um primeiro aprendizado meu de como lidar com pessoas, porque formado em engenharia, formado essencialmente em assuntos técnicos, eu tive que enfrentar a sala de aula com profissionais experientes, né, que eu tinha que dar cursos para eles e lidar com todas as questões ali de até de reações que as pessoas têm, umas certas barreiras que elas colocam a aprender o novo muitas vezes, e comecei a me interessar por essa área, tanto que passei também, anos depois, a atuar no RH. Então comecei numa área técnica e fui para o RH. Eu tive a sorte, como você disse, de ser convidado para participar como voluntário, né, da BRH. Fiquei anos lá no comitê de criação do CONAR. E lá eu tive contato com cases muito interessantes de empresas. Então a gente percebia ali já uma tentativa dos RHs de algumas empresas de evoluírem bastante no sentido de trazer tecnologia, trazer novos processos, ter uma ação mais estratégica dentro da empresa. O RH tradicional era muito voltado, como você falou, né, folha de pagamento, benefício que é a pagadoria, a parte operacional mesmo de gestão de pessoas, né? Mas eu tive a oportunidade de ver nesse comitê de criação cases de empresas que estavam evoluindo, mas eram muito poucas. E na prática, na atividade de consultoria, você encontrar uma empresa com um RH evoluído era muito difícil nessa época. Hoje você já tem um número um pouquinho maior, RH preocupado em fazer parte da estratégia da empresa, de estar na mesa de negociações, né, junto com a diretoria da empresa, fazer parte do processo de estratégico da empresa mesmo, porque nós sabemos, todos sabemos, que sem as pessoas as empresas não são nada. Né? A empresa, na verdade, ela vai atuar cada vez melhor se ela tiver pessoas melhores, melhor capacitadas e melhor preparadas e entendendo o negócio da empresa para que elas possam conduzir a empresa no caminho certo. Né? Então eu vi um pouco dessa evolução, tive a sorte de conhecer casos, como eu falei, bem interessantes, mas a gente sente que ainda hoje há uma certa resistência por parte do RH, uma certa resistência por parte das empresas de fornecerem os recursos necessários para o RH. Muitas vezes, muitas empresas ainda enxergam o RH como uma área operacional. E isso dificulta bastante, mas a intenção de muitos profissionais é evoluir tanto no sentido de atuar de uma forma mais estratégica, como também de melhorar os seus processos e sistemas. E aí entra a questão da transformação digital, que é também, muitas vezes, você fala de transformação digital como se fosse um Big Bang, né? Quer dizer, eu acordo amanhã, ligo uma chavinha e está tudo automatizado na empresa. Não é assim que funciona. Você tem que começar com a automatização de processos, né? Então, processo, sei lá, o seu processo de recrutamento, seu processo de pagamento, que é o mais automatizado nas empresas. Toda empresa de porte médio para cima tem uma folha de pagamento terceirizada ou própria, enfim, que hoje, né, é comum, mas quando você fala de um recrutamento e seleção, quando você fala de aprendizado, quando você fala de um desempenho mesmo, e suporte ao desempenho às pessoas, são raras as empresas que enxergam isso de uma forma, vamos dizer assim, útil, né, que eu consigo ver valor nisso, ou seja, a empresa vai se dispor a investir no RH para que ele tenha essas ferramentas, e são poucos RHs preparados para isso também. Embora muitos tenham a intenção de, ele sente aquele medinho, né? Poxa, será que eu vou conseguir dar conta, né, disso? E nós vemos que não é algo de outro mundo. Tanto que você tem muitos bons exemplos hoje aí. Você tem empresas, não precisa ser empresa grande, não. Você tem empresas de porte médio, até de porte pequeno, utilizando ferramentas com bastante qualidade, né? Então a transformação digital, ela assusta um pouco pelo nome, né? A ideia é que eu transformar digitalmente minha empresa, não é assim que funciona. Você pode criar uma empresa totalmente digital, é uma coisa. Mas você tem que começar a transformação digital pelos seus processos. Então, qual processo que é mais crítico para mim
em termos de negócio da empresa ou em termos do meu departamento de recursos humanos, o que vai agregar mais valor para a empresa se eu, de certa forma, automatizar, trouxer uma ferramenta, né? Aí você consegue justificar o custo dessa ferramenta, o custo da implantação, o desenvolvimento das pessoas para trabalhar adequadamente com isso, para que elas possam ser implantadas.